acender as luzes. E eu quero, junto com você, pensar em algumas coisas que Deus está nos falando. Hoje pela manhã, nós tivemos um culto extraordinário, maravilhoso. E o Senhor falou que a presença de Jesus revela as motivações do nosso coração. Hoje pela manhã. Agora à noite, a presença de Jesus não só revelou as intenções do nosso coração, como aqueceu o nosso coração. E o nosso coração aquecido, Ele colocou um cântico novo nos nossos lábios. O cântico que diz, Hosana, bendito aquele rei que vem em nome do Senhor. E o cântico que diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa expressão significa, vem Senhor Jesus, e Hosana significa, salva-nos, ó Senhor. E quando a gente olha para tudo isso, irmãos, eu estava ali adorando a Deus e pensando, Senhor, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje que está em João 13? O que isso tem a ver com o lava-pés? O que isso tem a ver com Jesus se colocando numa posição de servo para cuidar de pessoas, para acolher pessoas, para ministrar pessoas? O que isso tem a ver? Então, quando a gente olha para tudo isso, o capítulo 13 de João, eu quero só destacar alguns versos aqui, e a gente vai enxugar, e vamos aplicar e orar. Versículo 1, por favor, Jaque. João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você pode repetir isso? Jesus amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que a vida havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Versículo 5, você pode ler? 1, 2, 3. Meus irmãos, nós estamos diante de poucas horas que antecede o momento mais crítico da história de Jesus. Estamos a poucas horas da crucificação. Estamos a poucas horas do momento mais trágico que a história humana já conheceu. Num julgamento precipitado, injusto, incoerente, imparcial. E no centro das atenções está Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E quando Jesus está a poucas horas daquilo que seria a sua glorificação, e nós aprendemos nessa manhã que glorificação é a crucificação de Cristo, Jesus, Ele não se importa consigo. O texto vai dizer que Jesus não foca nas suas preocupações. Ele não foca no autocuidado. Ele não diz assim, rapaziada, o lance é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou ser preso, eu vou morrer, eu vou ser surrado, então vamos fazer o seguinte, orem aqui por mim, façam algo por mim, se vocês tiverem algo para fazer por mim, façam agora, porque eu não vou estar mais entre vocês. Ele não faz isso. O que Jesus faz, irmão? Na ceia, ele se levanta, tira a sua túnica, coloca uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus, a poucas horas antes do seu trágico fim, aqui humano, fim no sentido de sofrimento, a palavra que nós lemos mostra que Jesus, ele se coloca para servir. Ele poderia pensar 1 milhão de outras coisas, sim ou não, igreja?
Ele poderia pedir para os seus discípulos servirem ele, sim ou não, igreja? Ele poderia pedir apoio emocional e espiritual dos discípulos, sim ou não, igreja? Mas o que ele faz? Exatamente o inverso. Ele serve. Ele se entrega. Jesus não pensou em si mesmo. Ele pensa nos discípulos. De acordo com a tradição judaica, irmãos, nenhum mestre poderia exigir do seu discípulo que lavasse os seus pés. Nenhum mestre tinha o direito de olhar para o seu discípulo e dizer: você é meu discípulo, então, por favor, lave os meus pés. Nenhum mestre podia fazer isso. E Jesus, ele faz o inverso. Ele, sendo mestre, lava os pés dos discípulos. Se o mestre não poderia exigir do discípulo lavar os pés, muito mais o mestre se inclinar para lavar os pés dos discípulos. E é exatamente o que Jesus faz. A gente encontra aqui 3 lições muito práticas, e é sobre isso que a gente vai amarrar aqui e vamos orar. A primeira lição, irmãos, a gente precisa aprender, permitir e descansar no que Jesus está fazendo. Agora preste atenção nisso, mesmo quando não entendemos. Diga isso comigo. Quando eu não entendo, mesmo quando eu não entendo, eu preciso permitir e descansar no que Jesus está fazendo. Olha o que diz o versículo 6 e 7 de João 13. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? 7. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, você não sabe agora, mas tu saberás. O que Jesus estava ensinando para Pedro, irmão? Que Pedro não alcançava a compreensão de alguns assuntos naquele momento, mas que ele ia entender isso futuramente. Você sabia que tem assuntos da sua vida que você não compreende agora? Você não entende. Se você ficar se batendo, buscando respostas, buscando ajuda, buscando opiniões, buscando conselhos, existe um risco de você agravar a sua situação e não achar resposta nenhuma. Porque existem situações que a gente vive no presente, que são experiências que Deus vai nos revelar o sentido delas no futuro. Não é agora. A carne não entende as realidades espirituais. A carne do Pedro estava atrasada. E é isso que a carne faz, irmãos. A carne deixa a gente ou muito atrasado ou muito adiantado. A carne sempre deixa a gente desalinhado ao plano, ao tempo e ao kairós de Deus. A carne ou nos adianta muito ou nos atrasa muito. E é o que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, você vai ter que confiar. No futuro, Pedro, você vai ter revelação sobre o que eu estou fazendo agora. E qual foi esse futuro para Pedro, irmãos? Foi no Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado, Pedro se levanta com ousadia e começa a falar. E décadas mais tarde, Pedro vai escrever a carta. 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro, sim ou não? E lá, quase 2 décadas depois, quase 20 anos depois, Pedro entendeu o que Jesus estava falando aqui para ele. Olha o que diz 1 Pedro 5,5. O Pedro está aqui ensinando o que ele aprendeu com Jesus naquela noite trágica de João 13. Olha o que Pedro diz: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos a quem? E sede todos sujeitos uns revestivos. Do que, gente? De humildade. O Pedro está dizendo em outras palavras: eu aprendi com Jesus e eu quero passar um ensino para vocês. Aprendam a se vestir com o manto da humildade. Aprendam a colocar a toalha da humildade em volta de vocês mesmos.
Veja, o que Jesus fez para Pedro em João 13, ele só foi entender o significado quase 2 décadas depois. E a gente quer entender tudo que Deus faz na nossa vida hoje? Você quer entender tudo que Deus está fazendo na sua vida hoje? Você quer ficar bravo ainda com Deus? Brava com Deus porque você não entende o que Deus está fazendo com a sua vida hoje? Você fica um pouco apreensivo ou apreensiva porque você não consegue compreender a maneira de Deus trabalhar? Mas eu declaro aqui nessa noite, como a igreja de coração aquecido, de cânticos novos nos lábios, nós seremos um povo que permitiremos e descansaremos no que Jesus está fazendo, ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente não entenda agora, a gente vai descansar nisso. Eu posso ouvir um amém? Em segundo lugar, João 13 ensina que disposição e humildade é necessário para seguir o exemplo de Jesus. E disposição e humildade fala e ensina que nós não precisamos fazer nada novo. Só seguir o modelo. Olha o que diz o versículo 12 de João 13. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, ele disse, o que Jesus disse para os discípulos, igreja? É uma pergunta, ele disse assim, vocês entenderam o que eu fiz? E o 13, vocês me chamam de mestre e senhor e vocês dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre e senhor lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés o quê? Diga comigo, uns dos outros. Olha o 15, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Deixa eu explicar algo muito rápido aqui. Jesus não está dando uma nova ordenança. Jesus deixou 2 ordenanças. A gente falou sobre elas agora há pouco. Primeira ordenança, batismo. Segunda ordenança, a ceia do Senhor. O lava-pés não é uma ordenança. Jesus não disse assim, vocês igreja façam uma vez por ano uma cerimônia onde todo mundo traz uma bacia de casa, pega um pouco de água, traga uma toalha e uns aos outros comecem a lavar os seus pés uma vez por ano na igreja. Não está escrito isso na Bíblia, porque isso não é ordenança. Agora, aprende um princípio, irmãos. Existe um princípio por trás disso aqui. Jesus está dando um exemplo de que é necessário ter disposição e humildade para seguir o modelo dele. A gente não traz bacia, não traz toalha da nossa casa, mas a gente traz o nosso coração disposto em servir as pessoas. Sabe o que é servir uns aos outros? Sabe o que é lavar os pés uns dos outros? É ter um coração disposto a servir essa pessoa que está do seu lado, atrás de você ou na sua frente. Sabe o que é servir uns aos outros? Lavar os pés é o que, pela graça de Deus, muitas igrejas estão fazendo com os nossos irmãos gaúchos no Rio Grande do Sul. De alguma maneira, nós estamos lavando os pés deles. De alguma maneira. Como a Thalita comentou aqui, com a motivação certa. Alguns com a motivação certa. Mas tem gente com a motivação errada. Tem gente que está atrás da mídia. Tem gente que está tirando foto, entregando marmita só para subir na rede social. Motivação errada. Só que aprende um princípio. Não é você que vai julgar essas coisas e nem eu. Quem é aquele que julga as motivações dos corações? Deus. O que nós precisamos fazer, como uma igreja que diante da presença de Jesus, ela percebe a motivação do teu coração, do seu coração, ela sonda a motivação do seu coração, ela está com o coração aquecido como igreja, irmãos. Nós devemos guardar o nosso coração, como a Thalita leu aqui. É isso.
perguntar: eu estou lavando os pés dessa pessoa? Porque sabe qual é a nossa tentação? A gente lavar os pés de quem a gente gosta mais, de quem a gente tem uma certa conexão. Eu gosto da Jéssica, conheço ela há muito tempo. A Jéssica é uma irmã querida, eu vou servir a Jéssica. O Anaraldo não, porque eu não gosto do Anaraldo. Eu não vou com o jeito dele, estou brincando, viu, Anaraldo? Os irmãos já estão assim, o Lucas, vixe. O Anaraldo, eu conheci ele há mais de 2 décadas também. Mas eu não gosto do Anaraldo. Então o que eu faço? Eu direciono o meu lavar dos pés para a Jéssica, porque eu me conecto mais a ela do que para o Anaraldo, que eu me conecto menos. Quando Jesus ensina o princípio do lava-pés, aprende um princípio: não é para quem você gosta, é para todos que Deus colocar no seu caminho. Não é servir quem você gosta, quem você se simpatiza, quem você quer bem, é todos. Todos. Você gostando ou não, você sendo simpático a essa pessoa ou não, não importa, é para servir. Simples assim. Terceira e última lição, e eu estou só amarrando para a gente orar. Eita, amarração demorada, né? Eu precisava quebrar o gelo, gente. Terceira e última lição que a gente aprende aqui. Jesus se posiciona em um cenário de ignorância, mesmo não sendo compreendido. E eu acho que é isso que a gente também precisa fazer, irmãos. A gente precisa se posicionar em um cenário onde reina a ignorância. Mesmo que a ignorância nos julgue. Por que você está fazendo isso? É porque o meu mestre faria isso. Olha o que diz o versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem lhe falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, que é o João, estava reclinado no seio de Jesus, estava próximo do peito de Jesus. Versículo 25. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, ele disse assim: Senhor, conta para mim, só para mim, Jesus, para mais ninguém. Quem é que vai te trair? Quem é? Mostra para nós, já que aquela foto que eu mandei no grupo, as mesas, irmãos, a ceia não era feita nessas mesas que a gente conhece. As mesas grandes, que todo mundo ficava sentado, todo mundo um de frente para o outro. Se puder apagar aqui, a ceia era nesse cenário aqui, ó. Mesas que tinham de 30 a no máximo 45 centímetros do chão. Todos comiam com o corpo parcialmente deitado, apoiado sobre o seu cotovelo e pegando a comida e a bebida com a mão e levando até a boca, de modo que um ficava meio que próximo do outro. A posição era essa aqui. Então, o Pedro queria saber quem é que vai trair o Senhor. E quem estava, vamos supor que aqui fosse Jesus e que ali fosse João. João e Jesus. O Pedro estava distante, poderia ser qualquer um desses. Como ele viu que Jesus estava reclinado perto do peito de Jesus, ou seja, ele estava próximo do peito de Jesus, ele estava mais perto de Jesus. O Pedro disse assim: pergunta aí, para ver quem é. A gente quer saber quem é. E aí João faz a pergunta: quem é que vai te trair, Senhor? Versículo de número 23, 25, né? Sim, 26 agora, por favor. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, ele deu para quem, irmãos? Jesus se posicionou com relação ao traidor. Presta atenção nisso.
Jesus se posicionou em relação ao traidor, mesmo em um cenário de ignorância dos discípulos. Todos os discípulos estavam ali perguntando: quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Sabe Zé Povinho querendo saber quem é? Jesus entrega o bocado molhado e se posiciona e diz: ó, é esse aqui que eu estou entregando o bocado molhado. E aí fica nítido que era Judas Iscariotes. Daqui você conhece a história. Satanás entra no coração de Judas, ele sai, Jesus fala para ele: o que você tem que fazer, faz logo, não fica enrolando não, faz de uma vez. Ele sai, vende Jesus por 30 moedas de prata, e você conhece o final dessa história. Então, irmãos, a noiva de Jesus com o coração aquecido, com um cântico novo nos lábios, a noiva de Jesus que está declarando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e Maranata, ora vem Senhor Jesus, precisa ser uma noiva que se posiciona, precisa ser uma noiva que mesmo em um cenário de ignorância, se posiciona, com amor, mas se posiciona. E eu termino lendo os 2 últimos versículos dessa noite. João 13, 34 e 35. Diz a palavra: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vocês, que também vocês se amem uns aos outros. 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmão, uma noiva de coração aquecido, cântico novo nos lábios, precisa amar mais, precisa cuidar mais, precisa demonstrar na prática esse amor que aponta que nós somos discípulos de Jesus. Jesus está dizendo que o amor é a marca que identifica um discípulo. Jesus está dizendo isso. Tertuliano, que foi um dos discípulos do apóstolo João, lá perto do final do século I, ele disse assim, que os pagãos na sua época, um século depois de João, os pagãos, eles falavam o seguinte sobre os cristãos: vejam quanto eles se amam. Hoje, irmãos, o nosso conceito de amor está distorcido. Eu repito, a gente quer amar quem mais a gente gosta. Jesus manda a gente amar até inimigo. A gente quer orar por quem nós temos afinidade. Jesus mandou a gente orar e abençoar até inimigo. Jesus mandou a gente amar todos. A gente quer amar só quem nós gostamos mais, só quem a gente tem mais afinidade. Igreja de coração aquecido, cântico novo nos lábios, igreja que está dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e Maranata, ora vem Senhor Jesus, precisa amadurecer e amar quem Deus colocar em nossos caminhos. Não é quem você quer, não é quem você tem preferência, é quem Deus colocar. Quem cruzar o teu caminho, irmão, tem que ser objeto do amor de Deus, a gente gostando ou não das pessoas. Só que apesar de nós, quero te convidar a se colocar de pé, e nós vamos orar. Ministério de louvor, por favor, pode se posicionar. Se você tem algo aí no seu coração aquecido, se você tem uma percepção clara e nítida do que Jesus está te falando aqui nessa noite, lembre-se de algo: Jesus está fazendo coisas hoje que Ele não vai te explicar hoje. Não vai te explicar. Lembre-se de algo: Jesus está te dando disposição e humildade para seguir o exemplo dele. Siga o exemplo dele. Não precisa criar nada novo não, irmão. A gente às vezes se cansa querendo criar coisas novas. Não. Só segue o modelo dele. E, em último lugar, se posicione num cenário de ignorância.
marque território como povo de Deus. Querido Deus, nosso Pai, obrigado. Como é bom a sua presença aqui. Como é bom Jesus está nessa mesa, todos nós reclinados e ouvindo o Senhor. É gostoso demais te ouvir, Jesus. Como é bom olhar para a obra que o Senhor tem feito em nós e saber que nós só podemos amar as pessoas porque o Senhor nos amou primeiro. O amor que temos não é nosso, Senhor. A capacidade de amar, de servir, de perdoar, de andar 2 milhas, a capacidade que temos, Pai, de seguir o Teu modelo e o Teu exemplo não é nossa. Espírito Santo, tudo isso vem de Ti. E eu quero te pedir, Jesus, como o Senhor está investindo na preparação da noiva para o grande dia, assim como o Senhor aqueceu nossos corações e colocou cântico novo nos nossos lábios, eu te peço, Senhor Jesus, nos torna cada dia uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja, Pai, que faz a sua vontade. Sim, nós faremos toda a sua vontade, ainda que alguns nos critiquem, ainda que alguns, Pai, tentem de alguma forma dissuadir, desestimular, desencorajar, nós faremos toda a sua vontade, Senhor. Capacita-me, capacita os meus irmãos e ajuda-nos a seguir o modelo que o Senhor nos entregou. E nós queremos te agradecer, nós queremos te honrar, queremos declarar que milagres fluirão em nossas vidas por isso. O poder do alto vai nos alcançar por isso. Meu irmão, se você puder agradecer ao Senhor, levante um clamor, aliás, levante um altar de gratidão a Jesus. Agradeça a Ele pela sua presença, agradeça a Ele. Sim, nós te agradecemos. Sim, nós te honramos. Sim, nós declaramos: não há outro como o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua companhia. Obrigado por nos ensinar. O seu exemplo de humildade nos inspira. O teu exemplo de humildade nos ensina, Senhor. E nós queremos seguir este modelo, para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus.